Olá pessoal, sou o professor Luiz Tarragão de Física. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da segunda lei da termodinâmica. Não se esqueça de divulgar o nosso trabalho, de seguir o nosso Instagram, de curtir lá, dar o seu like nos nossos vídeos e espalhar aí para todo mundo. Ó, tem aula de física de graça lá, dá uma curtida, assiste lá que é legal, dá para aprender a matéria bem. Hoje nós vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica, que das leis que apareceram aí que vocês estudam na escola, talvez seja uma das mais jovens dela, porque ela veio suprir algumas carências. Só que a gente vai dividir o estudo da segunda lei da termodinâmica em duas partes. Esse primeiro vídeo agora e o que a gente vai fazer depois, envolvendo uma outra linguagem, algumas coisas diferentes, um pouco mais viajantes. Hoje a gente vai se prender aqui numa coisa muito prática, que são as máquinas térmicas, que foi o contexto em que se iniciou o estudo e a necessidade de uma segunda lei da termodinâmica. Tá? Então, antes de enunciar a segunda lei da termodinâmica, a gente tem que entender primeiro o que é uma máquina térmica. Então, eu coloquei aqui um diagrama esquemático que pode ser qualquer máquina térmica que vocês vejam por aí. O que é uma máquina térmica? É uma máquina que vai ter uma fonte de energia que vai alimentar algum sistema, e esse sistema ele tem uma função. Ele é feito para realizar alguma tarefa. E essa tarefa vai estar representada para nós aqui com o trabalho. Tá? É o mesmo trabalho que a gente estava vendo lá nas aulas de primeira lei da termodinâmica. E toda vez que eu boto essa energia na máquina para funcionar, eu consigo produzir esse trabalho que é algo útil, é o que eu de fato projetei a máquina para fazer. Mas, toda vez que isso acontece, eu sempre vou ter uma energia que é rejeitada, uma parte que sai e que eu não tenho como livrar dela, como a gente vai ver mais adiante. Então, eu injeto energia, produzo o que eu quero, mas eu sempre perco uma parte de energia. Tá? Isso aqui poderia ser, por exemplo, sei lá, isso aqui é a energia que a gasolina está fornecendo para o carro, por exemplo. Então, eu queimo a gasolina para produzir energia, se produz uma certa quantidade de energia. Qual é o objetivo do carro? O objetivo do carro é gerar movimento. Eu quero me deslocar com ele. Então, o trabalho aqui seria aquilo que o carro de fato foi projetado para fazer, para se mover. Tudo que não for se mover é perda. Vai dar aqui, ó, na parte da energia que foi embora na fonte fria. Então, por exemplo, o movimento é o desejado. Todo o resto que precisa para um carro funcionar, eu vou ter como perda lá na fonte fria. O que pode ser isso? Bom, o carro não foi projetado para fazer barulho. Ele dá barulho. Então, isso aí é energia que está se perdendo. Quando o motor está funcionando, ele se aquece. E se eu não fizer um sistema de refrigeração, o motor simplesmente funde. Como acontece às vezes por aí. Então, para que o motor não funda, para que eu consiga ter esse motor trabalhando o tempo todo, sem ter problemas de avaria, então eu preciso fazer com que eu refrigere esse motor. E aí, daquela gasolina que queimou, que era para fazer movimento, eu tenho que tirar uma parte dessa energia para manter o motor resfriado. Então, eu estou tendo uma perda de energia que não está sendo para gerar aquilo que o carro foi feito. Ele foi feito para ter movimento. E agora estou usando uma parte dessa energia para resfriar o próprio motor. Então isso é perda. Com todas as coisas que o carro produz e que não seja propriamente um movimento, a gente consegue rendimentos aí entre 30% e 40%. Ou seja, o resto da energia vai acabar aquecendo o motor, eu vou ter que gastar resfriando o motor, isso produz barulho, isso mantém os outros sistemas do carro funcionando. Então, de útil, eu tenho mesmo lá de 30% a 40%. E eu posso pensar desse jeito para qualquer máquina que eu projete por aí. Eu vou ter uma injeção de energia nessa máquina para que ela faça uma tarefa. Só que a quantidade de energia que entra na máquina nunca é convertida totalmente em trabalho. Nunca é convertida naquilo que eu de fato quero que a máquina faça. Sempre tem uma parte que se perde. Tá beleza? Bom, olhando para isso aqui de uma forma bem simples, então, se eu pegar isso aqui que eu perdi, mais aquilo que é trabalho, que é a parte útil de fato, se eu somar esses dois, tem que dar aquele lá. Então, entra uma quantidade de energia, essa energia não pode sumir assim
do nada. Então essa energia tem que se conservar ao longo do sistema. E isso daqui, ó, é a garantia de conservação de energia nesse sistema. Então toda a energia que entra vai ter que se transformar ou em trabalho ou na perda que eu tenho ali no final. Tá? Com isso, todas as máquinas térmicas elas vão ter um certo rendimento. Como assim rendimento? Vai ter uma porcentagem da energia dela que vai ser utilizada de fato para o que a máquina foi projetada. Então, eu defino o rendimento como sendo o que eu consegui utilizar de fato para fazer o que eu queria, dividido por toda a quantidade de energia que foi injetada lá dentro. Tá? Então eu vejo que isso aqui vai ser um número entre 0 e 1. Tá? Esse número entre 0 e 1, no máximo, sendo 1, que é quando eu consigo transformar todo o calor que entra em trabalho, seria igual ao rendimento de 100%. Se eu tive lá um rendimento 0,6, significa que eu tive um rendimento de 60%. Tá? Por enquanto, nada impede que eu tenha 100% de rendimento. Tá? Eu escrevi aqui que o R é sempre menor que 1, porque seria o rendimento máximo possível que eu teria, segundo tudo que a gente estudou até agora a respeito de conservação de energia. Só que o que se verifica na prática é que não é todo e qualquer processo que vai me dar um rendimento superior aí a alguns por cento. Tá? Sempre tem essa perda, eu nunca consigo me livrar dela, e em nenhum lugar de conservação de energia me diz que eu tenho a obrigação de ter essa perda. Para isso veio a segunda lei da termodinâmica, para inserir esse ingrediente a mais na teoria que tenta explicar como é que as coisas funcionam. Então, um camarada chamado Sadi Carnot, lá dos anos 1824, ele idealizou uma máquina funcionando entre duas temperaturas e que teria o maior rendimento possível, ou seja, a menor perda possível. E essa máquina foi idealizada assim, ó, como funcionando entre duas temperaturas TA e TB, que para nós aqui na verdade seria o T2 e o T1. T2 e o T1. Então eu injetaria energia nessa temperatura e através desse ciclo de transformações aqui eu mantenho a máquina funcionando, passando de uma temperatura T1 para uma temperatura T2, ou seja, de uma isoterma T1 para isoterma T2, através de um processo adiabático, ou seja, onde não tem troca de calor com o meio, é um processo rápido. Depois eu tenho mais um processo isotérmico, onde eu chego num ponto onde há mais uma transformação adiabática, mais uma transformação onde não tem troca de calor com o meio. E quando se faz qualquer outra tentativa de manter uma máquina funcionando exatamente entre as mesmas temperaturas, eu nunca consigo o mesmo rendimento de uma máquina de Carnot. Então a máquina de Carnot ela é um marco, ela representa o maior rendimento de uma máquina funcionando entre duas temperaturas. Tá? Isso dá para comprovar num nível de física assim, um pouco mais alto, tá? Mas isso serve também como um primeiro enunciado da segunda lei da termodinâmica. E seria esse. Uma máquina de Carnot tem o maior rendimento possível entre duas temperaturas, TA e TB. Para nós seria T1 e T2. Tá. Então, se eu ligo uma outra máquina com outros processos nas mesmas temperaturas, o rendimento vai dar sempre abaixo do valor do rendimento da máquina de Carnot. Então a máquina de Carnot é um limitante, ela limita o valor do rendimento, nunca vai dar mais que aquilo ali. E o rendimento da própria máquina de Carnot, como se pode mostrar depois matematicamente, é que não é 100%. Então nenhuma máquina pode ter 100% de rendimento, levando aquela coisa que a gente tinha dito antes, que a gente sempre tem que ter alguma perda numa fonte fria. Dá para fazer uma dedução matemática mais longa, que não interessa para nós aqui, para quem vai fazer vestibular, tá? De que o rendimento de uma máquina de Carnot pode ser descrito assim: 1 menos T2 por T1, onde o T2 é a menor temperatura da fonte fria, e o T1 é a maior temperatura, a temperatura da fonte quente.
E uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado é que o T1 e o T2 sempre tem que ser temperaturas absolutas. Elas têm que estar em Kelvin. Senão vai dar problema. Você pode imaginar, não é muito difícil de imaginar que o T1, se for zero aqui, ó, vai dar problema, não vai dar para dividir por zero. Só que na hora de fazer essa conta em Kelvin, trabalhar com zero absoluto não é bem assim. A gente já viu em outras aulas que o zero absoluto não é atingível fisicamente, né? Bom, tomando esses cuidados, a gente pode fazer até um exemplinho de aplicação. Como é que a gente usa essas coisas todas aqui? Então, aqui no nosso exemplo aparece assim: qual o rendimento máximo de uma máquina térmica que funcione entre aquelas duas temperaturas? E aí, quando aparece essa expressão aqui, ó, qual é o rendimento máximo, ela tem um significado muito específico, bem importante para resolver a questão. Rendimento máximo significa que ele é o rendimento da máquina de Carnot. Então, ele está... Essa parte aqui, ó, ela está escrita ali para me dizer que eu estou trabalhando numa máquina de Carnot. Tá? Então, não está aqui por uma escolha qualquer de palavras, ela está com um significado muito específico. Sabendo que é o rendimento máximo, sabendo que é uma máquina de Carnot, então eu sei que o rendimento pode ser calculado desse jeito aqui. O rendimento é 1 menos T2 por T1, onde eu sempre tenho que tomar cuidado que o T2 é a menor das temperaturas. A menor das temperaturas é essa daqui. Outro cuidado que eu vou ter que tomar é que eu não posso utilizar graus Celsius. Eu sempre tenho que usar a temperatura absoluta. E a temperatura absoluta é aquela Kelvin. Então eu vou ter que transformar esses dois valores aqui em Kelvin. Lembram como é que faz isso? Se não lembram, vejam as aulas de conversão de unidades de temperatura que a gente já tem aí anteriores. Então vamos calcular aqui, ó, a temperatura Kelvin para esses dois valores. O TK é a temperatura Celsius mais 273. A temperatura Kelvin é Celsius mais 273. Então uma das temperaturas vai ser o TC lá, menos 173, mais 273, que vai dar 100 Kelvin. A outra temperatura vai ser 127 mais 273, que vai dar 400 Kelvin. E agora, de posse dos valores de temperatura em Kelvin, eu posso calcular o rendimento. Então isso aqui vai dar 1 menos, aí temperatura mais baixa, 100 por 400. 100 por 400 vai dar 0,25. 1 menos 0,25, 0,75. Ou seja, o rendimento dessa máquina aqui, que está descrito aqui, ela é de 0,75 ou 75%. Para transformar esse número aqui, ó, em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, vamos fazer aqui, ó, vezes 100, então isso dá 75%. Tá? Notem que, segundo essa estrutura que aparece aqui, o rendimento de 100% só seria possível, só conseguiria atingir 100% de rendimento se o T2 fosse zero. Botar zero aqui, vai ficar 1 menos zero, então rendimento 100%. Só que o zero é o zero Kelvin, é o zero absoluto. E a gente não tem como atingir essa temperatura fisicamente. A gente faz uma série de processos, a gente consegue ir diminuindo a temperatura dos corpos, mas nunca vai ser o zero. O zero absoluto ele é impossível de atingir fisicamente. Então eu nunca vou ter uma máquina perfeita que não tenha desperdício de energia, então eu nunca vou ter 100% de rendimento. Beleza? Não esqueça de assistir a segunda parte dessa aula, que vai falar sobre outros conceitos envolvendo segunda lei da termodinâmica. Tchau!